Meta. Além. Noia, mente, metanoia. Além da mente, além do pensamento, mais longe do que estou, muito mais do que sou. Novas ideias, novas convicções. Relevância. Plenitude. A busca pelo ideal. Metanoia. Expanda sua mente. Seja muitíssimo bem-vindo. Chegou a hora de expandir a mente mais uma vez. Podcast Metanoia está no ar. Bem-vindo ao episódio número 56. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira, às 8 da noite, um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Você, há algumas semanas, devia se perguntar: poxa, por que eles têm um portal só para postar podcast? É porque a gente sempre teve o plano de fazer desse portal um centro de conteúdos e agora a gente tem colocado isso em prática. Então, além do podcast, você já pode acessar o nosso blog também. A gente tem escrito alguns textos lá no blog, no Portal Metanoia. Então você pode acessar, ler, expandir sua mente por meio dos textos e compartilhar esse conteúdo com as pessoas com quem você convive, no seu pequeno grupo, na sua congregação, enfim, na sua família. Eu falei congregação meio enrolado, né? Mas congregação, é isso. Você leia e expanda sua mente também, porque faz parte do Metanoia todas as outras plataformas de conteúdo, inclusive a plataforma textual. Bom, vamos para o tema, vamos para a nossa mesa. Como eu disse no último episódio, eu prometi que nós repetiríamos o time. O Pipo ficou feliz. O nosso Paulo Pessoa, para você que não viu, é o Paulo Pessoa. Chamar de Paulo Pessoa é uma coisa meio formal, né, Pipo? Não, e para quem tá acostumado a chamar você de Pipo, que é uma coisa tão, né, simples, fofinha, uma coisa carinhosa, Paulo Pessoa soa... Eu te vejo de terno e gravata quando eu falo Paulo Pessoa. Depois de Pipo, né, qualquer coisa é muito séria, né? Bem-vindo de volta, Pipo. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez aí, tô muito feliz de participar. Bom, felizes estamos nós. Andy Sher, bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Hoje, diferente da semana passada, você percebeu que semana passada eu falei pro Rodrigo que ele estava acostumado a começar a apresentar as pessoas comigo, né? Ele falava no meio antes de eu apresentar. Brincava muito, né? Fazia uma brincadeira para tentar evitar que eu chamasse ele da forma que eu chamo desde o episódio 1. E hoje ele ficou quieto, talvez por isso, ficou pensando e tal. Então, Rodrigo Maciel, por que você tá me olhando com essa cara? Eu pensei que você ia deixar esse... Eu nunca vou deixar isso. Não dá. Você não vai deixar, mas tudo bem. Muito bom estar aqui de novo, cara. Conversar sobre esse assunto tem... Você gosta de estar aqui, não gosta? Eu gosto demais. E hoje nós estamos aqui com a presença de pessoas tops, né? Semana passada foi legal, né? Nossa, foi muito legal. A gente foi muito abençoado. E agora a gente está de novo aqui com essa oportunidade, com a Andy, com o Pipo aqui. Duas pessoas que são queridíssimas por nós aqui na comunidade. E muito bom poder estar com eles de novo, aprendendo com esses e é legal dois a gente... Cristos. Com certeza. É legal a gente compartilhar, né, Rô? Antes de começar a gravar esse episódio, a gente estava ouvindo alguns dos áudios que vocês mandaram pra gente, porque quem acompanha a gente semana após semana sabe que nos últimos episódios a gente fez uma propaganda de um episódio especial que a gente vai fazer do Metanoia, celebrando 1 ano de Metanoia, e a gente pediu que as pessoas mandassem pra gente áudios com testemunhos sobre de que forma o Metanoia tem impactado na vida delas. E a gente estava ouvindo alguns áudios aqui e a gente se emocionou de verdade, literalmente, e é muito bom a gente ver Deus agindo apesar de nós e por meio de nós. Então, em breve vai ao ar esse episódio com alguns dos testemunhos e a gente espera que as pessoas sejam impactadas e continuem sendo impactadas pelo que Deus tem falado por meio desse material, que não é nosso, é dele, foi sonhado por ele na eternidade e a gente só colocou em prática aqui. Vamos pro tema.
Tema que também é eterno, tema que é também extremamente importante e que a gente vem conversando nas 2 últimas semanas, que é o Sermão do Monte. A gente está na parte das bem-aventuranças, a gente conversou sobre as primeiras nos 2 episódios anteriores. Então, se você não sabe do que eu estou falando, se você nem sabe o que é o Sermão do Monte, volte 2 episódios, ouça o episódio 54, depois ouça o episódio 55 e aí dê play aqui no episódio 56. Não é sempre que a gente faz séries sequenciais, mas quando a gente faz é importante que você acompanhe o crescimento do assunto, porque a gente vai dialogando entre os episódios. Hoje a gente chega na parte das bem-aventuranças que está em Mateus 5, de 8 a 12. E eu vou ler para vocês, para que a gente possa destrinchar cada um dos pontos que o Sermão do Monte traz para a gente no tema de hoje. Mateus 5, 8 a 12. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Uau, o texto é maravilhoso e a gente vai trazer uma série de pontos, de coisas que a gente já conversou, inclusive, porque elas vão se atrelando. Mas parte a parte, ponto a ponto, a gente começa com essa pureza de coração. Ele diz que bem-aventurados são os puros de coração, pois esses verão a Deus. Afinal, o que é ser puro de coração? E o que a pureza de coração tem a ver com a possibilidade de enxergar Deus? Eu acho que essa pureza de coração tem algumas conotações que podem ser extraídas aí do texto, mas eu queria me deter a uma delas, que eu acho que é a questão da sinceridade, cara. De a gente ser sincero e a gente ser também o que é perante os outros, sabe? Viver sem falsidade. Num geral, isso é muito complexo, porque a gente vive muito da imagem, sabe? Daquilo que a gente cria uma determinada imagem para que, de alguma forma, a gente se proteja das críticas, que a gente falou lá no assunto da mansidão. Ou a gente cria isso para poder fugir das críticas, ou a gente cria uma imagem para poder ter direito sobre as pessoas. Porque de alguma forma, se as pessoas olham para mim e vê em mim uma vida correta, elas terão pouco para falar sobre mim se eu falar sobre elas, entendeu? Uhum. Então, no geral, a gente acaba não sendo muito sincero na nossa vida. O nosso coração não é puro nesse sentido, porque sempre há uma segunda intenção naquilo que eu vou falar, naquilo que eu vou vestir, naquilo que eu vou fazer, no negócio que eu vou fechar. Nunca é uma coisa assim pura, né? Porque quando ele fala de pureza, de limpo de coração, de puro de coração, ele está falando que é um coração que é livre de impurezas, de incertezas, de malícias, de falácias. Então, eu gosto de pensar que tem muito a ver com esse lance da sinceridade, sabe? Então, e eu acho que a sinceridade ela é importante em 2 momentos. Ela é importante no momento que você aceita a graça de Deus. É muito importante que você seja alguém sincero, para que você possa fazer uma autoavaliação e saber o quanto distante você está naquele momento da semelhança de Cristo, né? Então você tem que ser sincero para isso, e às vezes a gente não é. Eu conheci nessa caminhada de discipulado várias pessoas que tinham dificuldade de olhar. Uma vez a gente participou de um PG, e um rapaz no final do PG chegou para mim e falou assim: cara, eu olho pra minha vida assim, eu não vejo tanta coisa que eu preciso melhorar, cara. Tipo, eu olho pros 10 mandamentos assim, tipo, cara, eu acho que eu cumpro eles todos, tá certo, eu dou uma mancadinha aqui, ali, outra. Cumpri uns 8, uns quanto que cumpri aí, Rodrigo? E aí, exatamente, até postei isso no Facebook recentemente, você que acompanha a gente aí. O rapaz ainda falou pra mim, falou, cara, tô guardando 6 dos 10 mandamentos. Ele ainda perguntou pra mim, quantos você tá guardando, né? E a minha resposta foi, cara, me desculpa, mas eu não tô guardando nenhum. Se for pra falar na íntegra, na plenitude do que os mandamentos estão falando, eu não tô guardando nenhum. Então,
Eu acho que essa sinceridade é importante para você poder receber a graça de Deus. É importante demais isso, né? Mas ela também é muito importante no caminho do discipulado, durante a caminhada, de a gente ter a coragem de ser o que nós somos, cara. Tirar as máscaras. Tirar as máscaras, viver sem máscaras mesmo, né? E de maneira prática, isso aí, se a gente for voltar naquela mesma ideia do podcast passado das 4 frentes, né? Vou citar só uma agora para não ficar delongado demais. Mas, por exemplo, tirar as máscaras no trabalho, por exemplo, você não fazer só aquele papel do executivo bravo, tal, autoritário, não sei o que lá, que você escolheu utilizar porque na cultura da sua empresa é mais valorizado. Não, cara. Seja quem você é, entendeu? Seja aquilo que Deus diz que você é, né? E seja sincero com isso, sem precisar esconder, né, as características que talvez possam extrair alguns dos direitos que você tanto lutou para conquistar, entendeu? Então eu acho que tem muito a ver com isso, essa pureza de coração tem muito a ver com a sinceridade. Eu concordo muito com o Rodrigo, mas eu trago um outro ponto que é a motivação, né? Você faz as coisas com qual motivação? Né? Quando você vai vestir uma roupa, você veste essa roupa com qual motivação? Quando você vai falar do amor de Deus para alguém, você vai falar com qual motivação? Quando você vai servir alguém, você vai com qual motivação? Liga com a sinceridade, né? A gente precisa estar com... Acho que os puros de coração, eles conseguem ver a Deus porque eles sabem quem eles são e eles conhecem melhor de quem Deus é, porque Deus é puro. Tem a ver com aquela humildade que a gente falou, né? Com aquela mansidão que a gente falou. Exatamente. Anterior, né? Tudo se interliga, né? Na verdade. E a motivação com que você faz as coisas, a motivação com que você escolhe fazer as coisas, faz com que você se desfaça das suas máscaras, né? Porque se você tá pela motivação correta, você não tem por que usar máscaras. Você pode ser quem você é, você pode agir com sinceridade. Para mim, é um dos mais difíceis da gente, porque envolve muito a gente se expor. Ninguém quer se expor. A gente não quer ser bigorna, a gente quer ser martelo, na maioria das vezes. E apanhar dói. Então, a gente não quer se expor para não tomar martelada. E aí, na minha opinião, é um dos mais difíceis. Você agir com sinceridade em todas as coisas e agir com a motivação correta em todas as coisas para se tornar puro de coração e assim estar mais perto de quem Deus é, do coração dele, eu acho que é o mais difícil porque envolve um morrer pro eu maior aí. Concordo muito com o que vocês falaram. Enquanto vocês estavam falando, eu acho que eu tive um vislumbre maior sobre esse texto, de forma que eu nunca tive, assim. Eu tava pensando nele. Chamamos isso aqui de metanoia. De metanoia, eu sei bem. Tá aí o nome do programa. Tá aí o nome do programa. Bom nome, né, pra programa? Um bom nome. Eu queria usar, pra não ficar muito no clichê, né? Aí eu usei um palavreado um pouco diferente. É que a gente tem que trabalhar no marketing. Tem todo um marketing então, eu tive uma metanoia aqui uma expansão da mente aqui durante essa fala aqui. Eu tava pensando justamente sobre que os limpos de coração verão a Deus. E o Rodrigo até citou Os bem puros claramente. de coração, no caso, né? Os puros de coração, limpos de coração são sinônimos. Aqui até ele está como limpos. No caso, a sinceridade é uma chave para isso. E eu estava pensando sobre o assunto. Quando a gente não é sincero, eu acho que todo mundo aqui, já, em vários momentos da vida, já nessa luta espiritual, até acho que na atuação na igreja, enfim, produzindo conteúdo ou algo do tipo, se viu como não fazendo aquilo com sinceridade em algum momento, ou falando de alguma coisa sem sinceridade. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu me ver como eu querendo externar algo, explicando algo que eu não tenho internalizado e simplesmente querendo falar da boca para fora. E na minha vivência cristã, eu estou querendo falar algo bem prático, a falta de sinceridade na vida cristã é uma bomba relógio. Uma hora explode. E mais, ela não só uma bomba relógio, como uma bola de neve. Cada vez se torna mais insuportável e maior o problema. Quando você consegue atingir a sinceridade,
na sua luta espiritual e conseguir se colocar no seu lugar correto, parece que é o único momento realmente que você consegue ver a Deus. Você só vê a Deus nesse momento, quando você consegue ser sincero. Se você não é sincero, simplesmente você está performando algo, e é algo que no fundo você se sente incomodado. Incomoda muito. Qualquer um que começa a falar de algo que não é ele, ou performa algo, e que isso já aconteceu comigo várias vezes, é algo que incomoda, e é algo que realmente te afasta de Deus. Você só consegue ver a Deus se você é sincero. Eu estou falando aqui algo bem vivenciado mesmo, e fez bastante sentido enquanto vocês estavam conversando. Eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam também, que muita gente deve pensar que na prática isso é extremamente complicado, porque a gente vem trazendo características que não são as que o mundo prega para que a gente faça. Muito Até pelo porque contrário. a gente trata de uma contracultura. Cristo veio para quebrar a cultura da época e a cultura que o mundo estabeleceria hoje, 2000 anos depois. Eu estava pensando que esse processo, e a gente tem que estar ciente disso para que a gente não desista no meio do caminho, porque ele é um processo. O processo de se tornar semelhante a Cristo, ele é um processo longo até que ele volte. Da vida toda. E um processo Da vida doloroso. E eu fiquei pensando aqui, o que é ser puro? O que é ser limpo? Eu comecei a pensar que ser puro, ser limpo, é o estado mais sem nenhum tipo de impureza, como o Rô trouxe. É o estado mais próximo do... Porque eu vou dar um exemplo de alimento, então é o estado mais próximo do consumo. O que eu posso fazer com aquilo é quando ele estiver muito próximo, muito limpo de impurezas e de possibilidades que me infectem. E eu lembrei, até por um programa que eu vi outro dia na televisão, da castanha de caju. Provavelmente você que está ouvindo a gente já comeu castanha de caju. Eu sou apaixonado por castanha de caju. E eu não imaginava qual que era o processo para chegar na castanha de caju. Existem pessoas no nordeste do país, no norte do país, que vivem dessa produção da castanha de caju. E essa castanha, ela tem uma casca em volta, depois que ela nasce. Para você tirar essa casca é extremamente complicado. É extremamente complexo. Tanto que as crianças, e tem um trabalho... Primeiro que tem um trabalho escravo por trás, isso eu estou abrindo um parênteses para o contexto social, só para entender. Tem um trabalho escravo, um trabalho infantil, uma exploração infantil. E o ponto que me pega é que, para você chegar na castanha gostosinha que você compra no mercado e come com o maior prazer com seus amigos, alguém muito longe da sua casa passou horas e horas descascando essa castanha, e as pessoas que fazem parte desse processo, como há um processo de queima natural dessa casca para você chegar na castanha, as pessoas perdem as digitais. Então, as crianças que trabalham para extrair a castanha, elas ficam sem a digital. Então, elas sofrem. As imagens dessas crianças que fazem essa extração, essa produção, são imagens muito fortes, porque ela sofreu muito para que aquilo ficasse puro. Então, eu me imagino no processo de purificação de coração como eu sendo o produtor da castanha e a castanha sendo o meu coração. Vai me machucar, vai machucar a castanha, mas no final vale a pena. Porque a minha digital, a minha identidade velha, que é a digital da minha mão humana, não importa se é apagada. Na verdade, até vale a pena nesse caso, nesse paralelo espiritual. Mas o ponto não é nem a digital, é o sofrimento. Houve um sofrimento para que aquilo fosse, para que aquilo chegasse no ponto para ser consumido. O nosso coração, para que ele seja, entre aspas, consumido por Deus, para que ele seja dominado por Deus, ele vai ter que passar por esse processo de sofrimento que eu vou causar num processo de amadurecimento. Então eu fiquei pensando nisso porque vale a pena a gente lembrar que é doído, que é demorado, mas que vale a pena. Porque no final, a promessa é que a gente vai ver a Deus, né? Muito louco. E você vê que... não sei se o Pipo prestou atenção nisso, acho que foi até involuntário, mas quando o Pipo falou dessa metanoia que ele teve, de que quando você consegue ser sincero no meio desse turbilhão de falsidade que a gente no dia que a gente consegue talvez olhar para nossa vida com sinceridade, o Pipo disse, a gente pode ver Deus, né? É quando a gente vê, talvez o único momento que a gente consiga, né, ver Deus pela primeira vez, né? E o texto diz justamente isso na sequência, né? Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? Sim, sim. Ele dá essa continuidade, né? Eu achei muito legal. Um detalhe muito importante que eu queria adicionar também no que a Indy falou,
Eu tô me adicionando um pouco no que cada um tá falando. Você viu aí, né, Lucas? É isso aí. Mas basicamente é o seguinte, a gente falou sobre a pureza da motivação, né? Eu acho que é legal a gente olhar essa pureza da motivação de duas frentes. A primeira que é essa da motivação que é minha, tipo, a minha motivação em fazer as coisas, ser pura, como a gente falou. E tem a condição da gente olhar pro outro e ver que as coisas que o outro faz, ver pureza na motivação dele também, entendeu? Isso é difícil às vezes, né? Isso é muito difícil, Olhar entendeu? com bons olhos todas as coisas, né? É olhar com bons olhos todas as coisas. Tipo assim, o cara tá fazendo negócio lá. Às vezes o cara vem te... Por exemplo, até mesmo a gente falou da crítica aqui. O cara vem te fazer uma crítica. E aí você leva mal, você fica meio cismado com o cara fazer uma crítica e tal. Mas você poderia olhar pro cara e falar, pô, a motivação desse cara é pura em vir falar pra mim o que eu preciso melhorar. Com certeza. Né? Seria muito útil isso, né? No processo. Então acho tentar que enxergar o melhor das pessoas, né? o melhor das pessoas, A gente exatamente. primeiro recepciona como se a pessoa fosse bem intencionada para depois desconfiar. Na verdade, a gente faz o contrário. A gente fica desconfiado para ir ganhar alguma confiança depois. Que é o que é errado. Que é o que, na verdade, as crianças fazem, né? Exatamente. Por As isso crianças... que Jesus fala tanto das crianças. Exatamente, que veem elas têm essa primeiro o pureza. bem, Tipo, depois cara, o mal, né? eu não... E é literalmente uma característica de alguém feliz. Porque já pensou se quando a gente conseguir atingir isso, de qualquer pessoa que chega a gente receber com bons olhos, imagina o nível de felicidade que isso gera, né? Porque a gente fica bem o tempo inteiro. Porque boa parte das tristezas é você olhar, São as expectativas ficar que a gente supondo a motivação de alguém e se entristecendo com algo que você supôs e nem sabe se é ou não, né? É terrível. E aí, contribuindo com o que o Lucas falou também, nessa questão da pureza, que eu achei espetacular o exemplo da castanha, também sou fã de castanha e não sabia desse processo todo. Eu diria que também tem o paralelo, por exemplo, do ouro, né? Quando você vai lá trabalhar o ouro e tal, quando você termina o trabalho do ourives ali, na hora que ele tá aquecendo o ouro, fica uma borra preta. Não sei se vocês já viram esse processo, mas fica uma borra preta, assim, com toda a impureza e a sujeira do ouro, para que o ouro mais puro e limpo possa sobrar e eventualmente cumprir o seu papel, né? E você percebe que legal, Rô? Se a gente parar pra pensar aqui, a gente vai elencar uma série de produtos naturais que precisam disso. Mas vários. A gente poderia parar e fazer uma pesquisa e trazer vários produtos. E nós somos um desses produtos naturais, né? Sim. Nós somos criados por ele e aí a gente teve uma série de problemas, criou-se uma crosta à nossa volta. E agora, pra gente chegar perto da pureza original da criação, a gente precisa tirar tudo isso para que a gente veja ele de novo, né? Mano, agora me deu um outro plim aqui também, que é o seguinte... Metanoia é o nome disso aí. Não é Outra- Plim. Plim é coisa de uma televisão, que é concorrência, inclusive. Desculpa, Você pessoal. sabe, Metanoia, né? metanoia. Obrigado. Por favor. Olha que louco. Juntando o que o Pipo falou com o que você falou agora, né? Muito louco mesmo aqui. Tô louvando a Deus pelo que eu tive de revelação aqui agora. Rodrigo Ifen. Porque quando... presta sua atenção. Quando você chega nessa pureza de coração, nessa limpeza do coração, a palavra diz que você vê a Deus então, certo? Por quê? Quando a gente chega na pureza, quando a gente vai tirando a impureza da frente e chega no mais puro do coração, veja, é o meu coração. Por que eu vejo a Deus? Porque a identidade de Deus em mim, pura, é aquilo lá, mano. É. O coração sem cross, sem máscara, É o coração Deus. de Deus, É isso aí. entendeu? Você começa a ver Deus em tudo, cara. Em tudo. Porque é o coração de Deus agora que tá podendo ver com bons olhos, como a Indy falou, né? Muito louco isso, cara. Sensacional. Sensacional. Eu tava pensando justamente isso que você tava pensando, impressionante. Que louco. Revelação do Espírito conjunta. A gente olha pra gente, a gente faz coisas que a gente não... Sabe que não seriam capazes por nós mesmos, coisas que eu, Andy, não faria de maneira nenhuma, mas faço. E aí eu olho para aquilo e falo assim, nossa, isso não veio de mim, isso veio de Deus. E aí eu vejo as ações de Deus, eu vejo quem Ele é no meu coração, nas minhas ações, e também, olhando com bons olhos as outras coisas, nas ações dos outros. Então as pessoas fazem coisas e eu consigo perceber a mão de Deus agindo, quem Ele é na vida das outras pessoas, porque eu vou me livrando das impurezas que estão dentro de mim. Que louco. Muito legal. Metanoia total. Não, metanoiaça. Hoje já... Ó, Hoje, semana passada, vou te falar. Isso aqui nós precisamos ser muito curados nesse assunto, né, velho? Muito demais. Não, você percebe que a gente vem sendo curado no decorrer dos últimos 3 episódios, né? E aí você percebe, consequentemente, que a gente tá no core mesmo da Bíblia, né? Quando a gente conversou lá no primeiro episódio sobre esse tema, a gente falou muito disso, que era a mensagem, era o centro da mensagem de Cristo.
E a gente chega agora 2 episódios depois, no 3º episódio, e percebe que faz todo sentido. Porque o que a gente tem tido de metanoia aqui, a forma com que os temas e os pontos se encaixam, e aí você chega a essa altura do campeonato, depois de descobrir sobre a humildade, sobre ter fome e sede de justiça, sobre você ser manso, você descobre que tudo isso, quando você tirou tanta coisa e chegou nessas raízes, você na verdade chegou na raiz do que é Deus, porque Deus é puro de coração, e aí você enxerga ele e continua a caminhada. E a caminhada continua. E veja, você enxerga ele e é o seu coração. Exatamente. E o Lucas gosta de fazer bastante perguntas para trazer assim na prática o atual, qual que é a diferença que isso faz. E isso tem aplicações muito claras no dia a dia e assuntos polêmicos do dia a dia. Eu só vou citar um bem rápido, que é aquele problema que vem acontecendo bastante ultimamente, que é o cara que vê a mulher, por exemplo, de minissaia na rua e ataca ela e culpa por ela estar de minissaia o motivo dela ter atacado. Sabe o que é isso aí? Falta de pureza. Falta de pureza no coração. Isso daí é falta de pureza do coração. E aí o cara culpa o coração sujo dele, na verdade, é que é o culpado. E não a perna da mulher. Então, assim, você vê na prática, no dia a dia, problemas que existem por falta de pureza de coração. Perfeito. Isso, para mim, é bem claro, entendeu? Sensacional. Como eu disse, o texto ele continua andando e a gente não vai parar de ter metanoia, porque os temas eles se completam e são tão importantes quanto um ao outro. E aí, depois de falar de pureza de coração, as bem-aventuranças trazem os pacificadores, ao dizer que bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A gente vive num mundo cheio de guerra, das mais variadas. E acho que a gente nem precisa entrar nos pontos específicos da guerra entre os... Porque eu acho que a paz, e eu já estou dando até minha opinião, a paz, essa forma de ser pacificador, ela é geral. Porque a pessoa que é pacificadora, ela é pacificadora na guerra entre países, ela é pacificadora na guerra em casa, e ela é pacificadora numa briga de internet. Não importa, ela é pacificadora. E a gente busca ser pacificador. Fato é, o que vocês creem que a Bíblia está dizendo quando diz que filhos de Deus serão chamados aqueles que são pacificadores? Eu acho que, por exemplo, fazendo um paralelo desse lance do Filho de Deus, o que o primeiro Filho de Deus veio fazer no mundo? Paulo vai dizer que ele veio reconciliar, né, consigo o mundo e todas as coisas em si, o Cristo. Então, o motivo principal de Jesus ter vindo foi trazer a paz, né? E aí você fala assim, mas como que foi trazer a paz? Você tem aquele texto que ele fala que ele não veio trazer a paz, mas a espada, que é a separação. E aí ele vai dizer sobre a questão da família, que ele fala eu vim trazer, né, a cisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Só que na verdade ele tá tratando de uma coisa aqui que não é proposital. Veja, e não é essa separação não é causada por mim. Eu promovo paz. Talvez no processo de você servir a Deus e viver essa missão da família, de reconciliar o mundo, etc. Às vezes vão ter pessoas que, cara, não vão... Por mais que você se esforce, não vão querer a paz, entendeu? Por mais que tenha uma série de pessoas, de ativistas lutando em favor do amor do mundo, você ainda tem lá o ISIS, o Estado Islâmico, matando gente todo dia em vários lugares do mundo, diversos lugares, estão matando gente doidada. Ou seja, por mais que você tente buscar a reconciliação, tem pessoas que não vão querer a reconciliação. E aí, nesse sentido, essa cisão da espada, né, que vem trazendo o processo, é justamente nesse sentido aí. Então, eu acho que esse pacificador hoje, ele tem ele volta naquela raiz de qual é a nossa missão, e no podcast de missão você pode ouvir isso, lá nos primeiros que a gente gravou, que a nossa missão é reconciliar as pessoas com Deus e umas com as outras. Isso é trazer a paz, né? E eu acho que isso só é possível quando a gente age com justiça. A gente falou poucos itens atrás, no podcast anterior, se eu não me engano, sobre a questão de ter fome e sede de justiça. Porque a Bíblia diz assim, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Ou seja, a justiça que leva à paz e a paz que leva à alegria. Então,
essa paz, essa promoção de paz, não é somente ser alguém disposto a querer uma paz e a atuar no seu ambiente de paz, mas é lutar por aquilo. Porque pacificador requer uma função, ele denota uma função. Alguém que gera paz, que luta por isso, que milita pela paz, né? Então isso é muito legal, porque isso também pode ser aplicado naquelas 4 áreas lá. É que tem muita gente que acha que ser pacificador é você não tomar partido de nada e você se defender somente. Eu fico ali quietinho, entendeu? Tá rolando aqui a maior confusão e eu fico só na minha, eu sou pacificador, né? Tá todo mundo ali se matando, eu tô aqui comendo um hambúrguer, tá tudo bacana. E ser pacificador não é isso, é você tomar uma posição, né? Eu acho que quando Jesus diz que ele era a espada que separava, era por isso, é porque em algum determinado momento você vai ter que assumir uma posição. E ser pacificador, existem vários tipos de paz, entre aspas, né? Algumas pessoas acham que paz é você ficar sem se manifestar, outras acham que é você defender o seu ponto de vista até as últimas consequências, enfim. Mas eu acho que a gente que quer ser discípulo, a gente que busca ser como Cristo, a gente precisa ser pacificador da paz dele, que é a paz da reconciliação, que é a paz da gente poder tomar partido de algo sem tender para nenhum lado nem para um outro, mas defendendo o nosso DNA, defendendo quem a gente é em Cristo e defendendo o que ele trouxe para a gente. Então, é ser pacificador num mundo defendendo a paz que Cristo trouxe, que é a paz da reconciliação. Essa pacificação, esse assunto, essa bem-aventurança, é algo que eu tenho pensado ultimamente, assim, e tenho tentado trazer na prática na minha vida. E até tenho sido mais sensível a escutar o que as pessoas falam sobre o assunto no dia a dia, né? Então, esses dias eu estava escutando alguém falando, eu cheguei lá no lugar, a porta estava fechada, a pessoa trancou a porta por dentro lá e ficou lá dentro. E era um lugar que não poderia fechar a porta. Aí a outra pessoa pegou e falou assim, por que você não foi lá depois e xingou ela, falou isso, você não fez nada? Aí eu falei, não fiz não. Aí eu falei assim, mas como é que você faz um negócio desse? Tem que pegar, no mínimo, você mostrar pra ela que você ficou bravo. Fazer caramba, alguma coisa. Isso é a prática, isso aí é o que as pessoas esperam no dia a dia. Se alguém, na verdade, te tratar de uma maneira que não deveria, ou se alguém desrespeitar o seu espaço, ou algo do tipo, você, se não for besta, se não for bobo, você tem que reagir de alguma maneira que você ofenda a pessoa também, senão você está sendo uma pessoa fraquíssima, uma pessoa fraca, uma pessoa sem expressão. Então é um sinal de fraqueza, uma palavra boa que você escolheu, Rodrigo, que na verdade é a força. O que é fraqueza para o mundo é força para o cristão, né? É algo forte. Então, assim, eu tenho visto bastante esse lado da bigorna e tentado ser bigorna no meu dia a dia, e alguns problemas nessas últimas semanas eu tenho tentado praticar isso. E assim, o que acontece é que para conseguir essa pacificação, você tem que chegar numa postura de estar exposto, você tem que se expor. Então, as pessoas, elas não se reconciliam, isso aqui eu já estou falando de um pouco de relação interpessoal com as pessoas, interpessoal, né? No caso, as pessoas, elas esperam sempre que o outro comece a reconciliação. Pra, assim, vai que eu me machuco. Então, assim, você tem que ficar sempre na defensiva. E aí, se você briga com seu irmão, briga com seu amigo, briga com a sua namorada, qualquer coisa, fica os dois meio que na defensiva. E eu acho que o cristão, ele tem que dar a cara a tapa. Lógico que você não precisa ficar se expondo de uma maneira totalmente desnecessária, mas você tem que chegar com a humildade que a gente conversou, até em outras bem-aventuranças, chegar com humildade e de maneira que nem sempre você vai ser bem recepcionado, mas se o outro lado tiver bem intencionado, você vai se reconciliar fácil, e se não tiver, você pode ser até agredido, mas depois isso vai surtir efeito também. E o interessante, Pipo, é que a essa altura do entendimento de quem nós somos,
isso passa a ser algo que nos impulsiona antes que a gente pare e pense, devo ou não fazer? Porque isso está intrínseco. Por quê? Porque a paz, qual que é o objetivo da paz? É aplacar o furor. Sim. Qual que é o objetivo de Cristo? Aplacar o furor. Então, eu tenho um propósito em mim, que é refletir o objetivo de Cristo. Se esse é o meu objetivo, se esse é o meu propósito, faz parte da minha caminhada tomar esses tapas na cara para que o propósito que Deus confiou a mim seja cumprido. Sim. Então, eu não tenho escolha de olhar para aquilo e falar, não, mas agora nessa situação é melhor não. Quando você começa a entender, você começa a perceber, e aí cada um no seu tempo, obviamente a gente sempre fala muito isso, você passa a entender que faz todo sentido que você coloque em prática tudo para que um propósito seja concluído, para que uma vontade seja feita. E eu lembrei enquanto você falava de uma história que eu ouvi uma vez de um cara que estava num táxi. E aí estava o taxista dirigindo, o cara no banco de trás, e uma caminhonete entrou na frente do táxi com tudo, fechou o carro e foi embora, buzinando, xingando. E o cara derrapou, quase bateu num poste, não apertou a buzina, tirou, continuou dirigindo. O cara de trás ficou perplexo, um empresário todo agitado. Ele olha pra frente, depois de 1 minuto assim, e pergunta: moço, por que você não reagiu, não buzinou, não foi atrás do cara? O cara quase matou a gente. E aí o taxista calmo olha pelo retrovisor e fala: eu aprendi na minha vida que há uma série de pessoas que carregam lixo. Todos nós temos lixo carregando no nosso carro, nas coisas que a gente faz. A gente carrega lixo o tempo todo. E essas pessoas, e nós um dia seremos essa pessoa que vai precisar descarregar, essas pessoas simplesmente precisam de um caminhão de lixo para descarregar o lixo delas e pronto. E eu aprendi a ser o caminhão de lixo. O taxista responde pro cara: o que é isso? É você aplacar o furor. Se ele respondesse à altura, ele não ia tirar o lixo do cara e só ia aumentar a quantidade de lixo no cara e nele. Ele aprendeu que, na verdade, o pacificador é aquele que recebe o furor do outro para que acabe o furor do outro e que o meu nunca se inicie. Porque mesmo com o lixo derramado em cima de mim, eu tenho um coração puro, porque vem de Deus, e eu consigo caminhar com esse fardo, porque tem alguém que segura esse fardo pra mim, né? Espetacular. Eu gosto de pensar também, cara, no processo de libertação dessa escravidão de pensamento que a gente vive, cara. Porque veja bem, o Pipo estava falando aqui, né, que o normal do comportamento das pessoas no processo de promover a paz é justamente fazer o contrário, é ir lá, brigar, arrumar confusão, defender o direito, não sei o que lá, e fazer isso aí. Isso é o normal das pessoas. A pessoa fala assim: você sabe como eu sou, né? Fui lá e... eu sei. É bonito. Eu sou desse jeito, eu vou lá e bem mesmo, também. E aí, pensar que de repente a gente foi livre, a gente está liberto da necessidade de agir assim, cara. Já parou pra pensar nisso? Porque quando a gente é liberto em Cristo, quando fala assim, a liberdade em Jesus, né? Tem até camisa, frase, CD, um monte de coisa com esse nome, liberdade de Jesus. O que isso significa? É liberdade dessa forma perversa de pensar, cara. Porque veja, a forma perversa de pensar o cara ficou com a porta trancada, amanhã eu vou falar um monte pra ele, não tô nem aí. Vou falar um monte pra ele. Ele vai ter que aprender que ele não pode fazer mais isso. E aí, quando a gente é liberto da necessidade de pensar desse jeito, a gente pode agir com o processo de pacificação, agir gerando paz e ficar em paz com isso, cara. É que geralmente o que leva a gente a pensar desse jeito é uma necessidade de provar pros outros que a gente não é bobo, né? Porque a gente não sabe quem a gente é. De novo, conflito de identidade. Quando a gente descobre quem a gente não tem necessidade de provar pro outro que a gente não é bobo. Então a gente não tem necessidade de brigar com ninguém por causa de uma determinada ação, porque tudo bem. Volta à tona a humildade, né? Eu acho que a Andy acertou ali na veia, viu? Porque esse lance da identidade, para mim, pelo menos na prática dessa minha experiência que eu tenho vivido, é assim, vindo de um compromisso com Deus, eu consegui enxergar
a pacificação como a melhor maneira de viver. E quando eu consigo, é algo que me traz uma paz e uma satisfação indescritível. É um negócio que quando você vai dormir, você dorme assim com a consciência limpa, que não tem preço, não tem dinheiro que pague, você entendeu? Eu tive uma conversa recentemente que eu levei uns 40 minutos de pedrada. Eu levei a pedrada uma atrás da outra e não foi passando assim no começo e dá uma quebrada, depois passa. Foi pedrada do começo ao fim. Pedrejamento mesmo. Foi, e do começo ao fim e acabou nisso. E assim, eu não me senti saindo como uma derrota. Eu saí com vitória. Se acabasse a história, pra mim já era vitória. Só que acontece que a outra pessoa, no outro dia, ela mudou completamente. Ela virou outra pessoa. E depois, em dias consecutivos, pediu desculpa pra mim. E assim, mudou completamente. No momento nem pareceu, olhando aos olhos humanos, minha postura foi péssima, que eu apanhei demais ali. Mas no fundo, pra mim foi só vitória, porque se você consegue ter a identidade correta e se enxergar como filho de Deus e num compromisso com Ele, de você estar fazendo aquilo, fala assim, quando você termina, você fala assim, olha Deus, eu fiz o que eu acho que era para ter feito aí, pelo que eu conheço o Senhor. Isso aí é uma paz que é indescritível, não tem preço. E isso gera paz no outro, né? Sim. Porque a pessoa, ela não espera esse tipo de reação, né? Ela espera que você revide, ela espera que você... E quando você não revida, quando você mantém a paz, a pessoa fica constrangida, ela se pergunta, o que essa pessoa tem de diferente? Por que ela agiu assim? Revela quem Deus é, porque a pessoa vai buscar saber o porquê que você agiu assim. A pessoa talvez caia em si do que o tanto de lixo que ela despejou desnecessariamente, e aí gera uma mudança e uma cura para outra pessoa. É aquele lance do amor de Cristo constranger, né? Sim. Bem nesse sentido, né? Constrangimento. Eu só queria adicionar, acho que foi até pra gente não avançar tanto no próximo tema, né? Mas que também essa promoção da paz, em termos práticos, poderia também significar, por exemplo, não somente a minha paz com as pessoas, não somente a paz das pessoas com Deus, mas também a paz das pessoas entre elas. Por exemplo, se eu tô aqui nessa mesa agora e eu sei que o Pipo não tá se dando bem com o Lucas, ou a Andy, enfim, tem alguma situação com a Andy lá que ela não tá bem, eu não permitir que esse processo vá além, entendeu? E de alguma forma eu tentar interferir para que a paz seja restabelecida, entendeu? Por exemplo, uma coisa que costuma causar inferno ao invés de paz: fofoca, meu. Nossa, fofoca eu acho que é o inverso do pacificador, é o fofoqueiro. Eu acho que sim. Entendeu? Total. Porque o fofoqueiro é o cara que vai criar guerra o tempo inteiro. Ele joga uma sementinha aqui, bota um fogo, joga a sementinha no outro lado, deixa os dois pegando fogo. Aí quando eu racho o pau, ele fala, é isso aí que tinha que acontecer, porque são dois folgados. Sai andando, É que né? assim, tem gente Entendeu? que faz isso propositalmente, mas tem gente que faz isso inconscientemente. Sem saber. Então chega alguém e fala, fulana pra mim é assim, assim, assado. Aí a outra chega e fala assim, fulana uma falando da outra, pra você. Fulana, assim, você fala assim, ela falou a mesma coisa de você. Pronto, você já ligou o estopim já. E você sabe que essa pessoa, ela pode até dizer que ela buscou justiça, porque ela falou, eu Exatamente. fiz justiça, eu contei a verdade. Exatamente. Mas o Exatamente. pacificador, ele tentaria, de certa forma, escutar um lado, o outro, e tentar corrigir a desavença, né? Eu vivi Exatamente. uma experiência recentemente de duas amigas que uma falava da outra pra mim. Né? Uma vinha e falava pra mim, fulana é isso, isso e isso. Aí a outra vinha e falava, fulana é aquilo, aquilo e outro. E aí a gente teve um momento juntos, todas juntas, e elas estavam no mesmo ambiente. E aí uma delas pegou e falou assim, eu sinto que você tem algo contra mim. E aí uma das amigas pegou e falou assim, eu já falei pra Andy que você é assim, assim, assado. Eu também falei pra Andy que você era assim, assim, assado. E aí eu fiquei com aquela cara assim, tipo assim, né? E eu não falei nada pra ninguém, deixa pra lá. Não me comprometam. Aí elas pegaram e falaram assim, mas eu gosto de você. Eu não penso isso de você. Pronto, as duas se abraçaram, oraram juntas e hoje são amigas. Reconciliação. Talvez se eu tivesse pegado e falado assim, fulana fala isso de você também, não existiria uma reconciliação, né? Porque ia estimular a raiva, ia estimular aquela sensação de que eu preciso me impor, porque senão eu vou ser boba, eu vou passar como boba nessa história e eu não posso. Mas um momento em que elas se encontraram ali, num momento de cura,
né? Onde elas estavam falando a respeito do que elas sentiam. Isso gerou cura para as duas e hoje elas não têm mais um problema entre elas. E esse negócio de fofoca é tão complicado porque às vezes você chega pra um cara assim e fala assim, ó, Pipo, é o seguinte, a fulana de tal lá falou, mano, que você é um cara, tipo, chato, meu, que você só pensa em trabalhar, em não sei o que lá. Pô, o cara falou que você não tem coragem de conviver com você não, cara. Aí pega e faz uma fofoca dessa, o cara se sentia bem com relação ao outro cara, nunca tinha tido problema nenhum. Só que agora você plantou uma sementezinha ruim, entendeu? E não é só uma sementinha. Às vezes o comentário da pessoa nem é tão ruim. Mas só de você falar isso daí, já aumenta 10 mil vezes. 10 mil vezes. Às vezes foi só um detalhe. Isso pra ele, por que não falou pra mim? Exatamente. Diretamente pra mim. E aí você já vai ficar, entendeu? Cismado com o cara. Às vezes essa história nunca vai vir à tona, entendeu? Mas você nunca vai conseguir se aproximar do cara por causa do comentário que você ouviu, do que ele fez a seu respeito em algum momento no teu passado, entendeu? Isso. Então eu acho que nesse sentido, pra poder fugir dessa tentação da fofoca, a gente tem que ter duas coisas. O primeiro é evitar de falar das pessoas, obviamente, mas o segundo é também a gente não dar ouvidos, meu, entendeu? Porque o fofoqueiro vive de quem ouve, e se não há quem ouça, ele também não vai ter pra quem fofocar, e aí o ciclo acaba se encerrando, né? Então, considerando que a fofoca talvez seja um dos principais inversos aí do pacificador, eu acho que a gente pode tentar lutar contra isso com essas dicas aí da gente evitar de ouvir a fofoca dos outros, para que a paz seja estabelecida e que a guerra não seja trazida de volta à tona. Muito bom esse assunto que você tocou, que é um assunto que é algo que é um problema gigantesco nas próprias igrejas aí. E é um assunto que bem legal de ser abordado junto com pacificação aí, que com certeza com essa dica aí, só de a gente tentar parar a fofoca e não fazer isso propagar e não escutar, já seria algo que ajudaria muito a gente começando a fazer nossa parte. Mas eu acho muito relevante esse assunto da fofoca. É um meio de pacificar, né? Porque você tem que ter propósito em tudo. A gente, quando traz qualquer tema do Metanoia 1 ao 54, tudo tem um propósito, seja qual tema for. E quando você fala aqui da pacificação, quando o Rodrigo traz esse lance de não seja o ouvido, porque o seu ouvido tem um propósito. E se o seu propósito não é aplacar o furor, não é levar paz, não é levar amor, não é viver o que Cristo pediu para que você vivesse, não tem por que você ser o ouvido. Assim como não tem por que você ser o propagador dessa fofoca. Assim como não tem por que você ser a pessoa que vai revidar uma buzinada, que vai ser o cara que vai xingar aquele que ficou preso na sala ou que trancou a sala quando não deveria. Enfim, no nosso dia a dia há uma série de possibilidades de coisas que acontecem todos os dias, literalmente todos os dias, em que você pode, antes de tomar uma atitude, falar: qual que é o meu propósito com essa atitude? E aí você se examina, lembra que você está buscando a pureza de coração, e quando você encontra a pureza de coração, você passa a ser pacificador, porque você viu Deus. Eu queria pedir para vocês, na hora de fazer uma proposta. Se vocês toparem, a gente vai à frente. Como nós estamos em 4, vai ser quase uma votação. A gente falou bastante de 2 temas fundamentais, e eu creio que a perseguição, quando traz esse bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, eu acho que a gente vai longe, porque há uma série de vertentes e eu não queria que a gente tivesse que correr. E nosso tempo andou bastante. Vocês topam da gente voltar na próxima semana para iniciar com perseguição e aí correr adiante no Sermão do Monte? Pode ser? Fechado. Então, na semana que vem, a gente disse no começo do episódio que a gente falaria já de perseguição, mas para que o tema seja realmente profundo e relevante, a gente acredita que vale ter um tempo a mais. Então a gente volta semana que vem na continuação dessa série do Sermão do Monte para falar sobre perseguição. Hoje a gente falou sobre a pureza de coração e sobre os pacificadores. Posso deixar um desafio pra galera que tá ouvindo a gente aí, cara? Desafio é sempre bom. Um desafio aí pra você que tá ouvindo a gente, que é do Metanoia, a gente lembra sempre que tudo aquilo que a gente trata aqui, nós vamos repetir isso aqui mais uma vez. Tudo aquilo que a gente trata aqui não leva pra perspectiva do seguinte: o que, realmente, esse fulano de tal precisa ser mais manso. Ciclano precisa ser mais pacificador. Não, cara, seja você, é pra você essa mensagem, não tem a ver pro outro, é pra sua transformação, é pro seu processo de vida, é pra sua metanoia, é pra sua
para sua caminhada no processo de ser mais semelhante a Jesus. Então, falamos aqui da pacificação, né? Cara, certamente à sua volta existem situações não resolvidas, conflitos não resolvidos, talvez entre você e alguém, talvez entre pessoas próximas a você, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sociedade, até mesmo na igreja. Cara, faz um exercício essa semana e busca fazer essa reconciliação, né? Busca reconciliar essa pessoa, busca, se é com você, chama esse cara para almoçar, sai com ele, troca uma ideia, joga limpo naquilo que te magoou, etc, e resolve o problema. Se não for contigo, faça com outras pessoas, conversa com um, conversa com outro, até acertar. Eu acho que cada vez que a gente consegue, de alguma forma, trazer algum tipo de reconciliação, a missão de Deus é cumprida no mundo. Então, eu deixo para você esse desafio, para você que curte o Metanoia aí, acompanha a gente. Eu saio com esse desafio para minha vida, porque eu tenho relacionamentos próximos a mim que não estão tão bem resolvidos, que eu poderia influenciar na vida das duas pessoas. E de alguma forma eu vou sair também com essa missão aí de tentar reconciliar essas pessoas aí. É isso aí. Eu queria só citar também uma coisa, nesse contexto de conselho... C.S. Lewis, não? Não. Nesse contexto que o Rodrigão falou aí, sobre pacificação, uma dica que eu recebi recentemente, e eu apliquei, recentemente não, já faz alguns meses, eu apliquei na minha vida, que faz muito sentido, é assim, nessa época de tecnologia, a gente tende a gostar de resolver muita coisa por mensagem, e é ótimo, dá para fazer muita coisa por mensagem. Mas esse lado da reconciliação é um lado que, se for um assunto um pouco mais delicado, não é legal você resolver por mensagem. É legal sempre, de preferência, pessoalmente, você conversar. E se não tiver possibilidade, você fala por voz, por telefone, qualquer coisa. Eu já vi muito problema acontecer em minha volta e também na minha vida, com trocas de mensagens mal interpretadas porque você não tem tom de voz, não tem uma série de coisas. E eu acho que só de você também ir presencialmente, você já está já mostrando uma pessoa um interesse de resolver o problema maior. Então também é uma outra dica que eu comecei a seguir, que fez bastante diferença e na prática fez bastante sentido. Boa. Então, voltamos semana que vem para falar sobre os perseguidos, sobre a bem-aventurança com relação aos perseguidos. Para você, se sobrou alguma dúvida, se tem alguma vontade de falar algo pra gente, enfim, mande seu e-mail para nós, podcastmetanoia@gmail.com. Pra gente vai ser um prazer receber o seu contato. Com relação a esse conteúdo, eu deixo aquele convite de sempre: compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem a gente volta e continua com essa série do Sermão do Monte. Metanoia, expanda a sua mente.